Olá, bom dia, tudo bem? Cumprindo aí a promessa de trazer aqui nos stories uma discussão breve sobre a questão do protestantismo e a secularização, eu queria aqui gravar, uma série de stories em que eu não vou resolver tudo o que se refere a esse tema, mas eu gostaria de dar aqui alguns caminhos, algumas orientações, pelo menos, para quem deseja conhecer realmente esse assunto, estudar esse assunto, não ficar perdido, saber pelo menos para onde ir, para onde poder se encaminhar. Então, protestantismo e secularização é o nosso tema agora. E aí, se você me acompanha e quiser saber mais, continua aí assistindo os próximos stories. É isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui quando se fala sobre a secularização é definir esse conceito. O que significa essa tal de secularização? E aí eu queria buscar aqui um recurso das definições que são citadas por Jean-Paul Wilhelm, acho que fala o nome dele assim, em Sociologia das Religiões, esse livrinho que foi publicado pela editora da Unesp, editora da Unesp, não sei se ainda é vendido, mas é um livrinho não tão antigo assim. Bom, nesse livrinho ele tem algumas definições aqui e logo de início ele já cita o Peter Berger, para quem secularização significa o processo através do qual setores da sociedade e da cultura são retirados da autoridade das instituições e dos símbolos religiosos. Um outro autor que ele cita aqui é o Brian Wilson, que diz o seguinte: a definição diz: o processo por meio do qual instituições, pensamentos e práticas religiosas, ou seja, um conceito bem amplo, instituições, pensamentos e práticas religiosas perdem sua importância, significado social. Ou seja, é um processo que diz respeito ao papel da religião e o espaço da religião dentro do ambiente social. Só que o próprio Jean-Paul Wilhelm, ele vai destacar que há um problema em relação a esse conceito logo de início para poder operacionalizá-lo. Porque o conceito de secularização parece estar vinculado diretamente a uma ideia determinista e evolucionista da história. Então, quem trabalha com o conceito de secularização tem que enfrentar esse primeiro problema. E como assim evolução e determinismo? A ideia de que o mundo ele avança, é determinista, dizendo que a partir da modernidade, a partir do avanço da ciência, as pessoas passaram, então, a confiar mais, digamos assim, isso de forma bem geral, bem grosseira, como passaram a confiar mais na ciência para guiar as suas vidas do que confiar propriamente nos aspectos ou nas crenças religiosas. Ou seja, como se a sociedade caminhasse nesse sentido de se abster totalmente da religião para poder guiar a sua vida. Só que tem um problema nisso. O problema é que, de acordo com a maior parte desses sociólogos que se dedicam a esse estudo da secularização, eles demonstram que, por exemplo, o autor Antônio Flávio Pierucci, nesse livro Desencantamento do Mundo, onde ele analisa esse conceito em Max Weber, ele vai dizer que o conceito de desencantamento, que está ligado diretamente ao conceito de secularização, pressupõe claramente que vai dizer que o conceito ele só funciona do desencantamento ou da secularização exatamente se a ciência não apresenta um sentido de orientação, um sentido de mundo. Ou seja, a secularização é exatamente, e aí tomando até um outro sociólogo, que é o M. Durkheim, exatamente a ausência de sentido de mundo, de orientação de mundo. E aí a pergunta é, será que a história realmente funciona? Ou seja, o sentido da história, e aí não pode nem se falar de sentido da história, é uma coisa bem controversa, ela caminha nessa direção de se confiar apenas na ciência, ou seja, as pessoas em si, empiricamente falando, elas passaram a confiar integralmente na ciência ao invés de pressupostos religiosos, ou pior do que isso, será que na verdade, onde isso ocorreu, teriam, na verdade, colocado uma crença religiosa sobre a ciência? Tem que se perguntar. E aí a gente tem um outro problema, que é a diferença entre secularização e laicidade. A secularização, ela pode ser, sim, percebida, talvez não na vida das pessoas, mas sim no desenvolvimento da burocracia estatal.
ou seja, um fenômeno da modernidade em que os estados conseguem operar a sua administração pública sem depender da religião, a partir da burocracia, a partir da lei, a partir da técnica. Ok, um estado que consegue operar dessa forma e não estando mais dependente, não precisando mais estar ligado à igreja para que isso seja feito, ou seja, os registros da vida civil das pessoas e a forma como essas pessoas lidam com o Estado, isso nós podemos chamar de laicidade. Só que há também um problema em relação a essa questão de secularização e laicidade. O problema é que em países, por exemplo, de língua inglesa, não existe a diferença entre secularização e uma outra palavra que a diferencie para laicidade. Só existe a palavra secularização, secularity. Acho que é isso, me perdoa se minha pronúncia é errada. Mas só existe essa palavra que abarca as duas coisas, tanto a secularização da sociedade quanto a secularização do Estado. No Brasil, entretanto, existe a diferença, que foi marcada, historicamente marcada, pela separação do Estado da Igreja, o fim do padroado em 1890, pelo decreto 119A de 1890. Ali acabou isso e instaura-se então essa laicidade que no Brasil, ainda mais em relação ao Estado, se questiona até que ponto realmente ocorreu essa laicidade. Isso é muito característico, por exemplo, dos Estados Unidos, em que desde o início nós temos um Estado formado que não está ligado à religião. Então, essa questão é muito curiosa. E aí, a gente entra no outro problema, que é o problema dessa relação específica entre o protestantismo e a secularização. Isso aparece de forma muito clara, essa relação do protestantismo com a secularização, nos trabalhos do sociólogo Max Weber. E aí, principalmente com essa ideia do desencantamento do mundo a partir da racionalização da vida. Só que o próprio conceito de desencantamento do mundo é um conceito complexo em Weber, tanto é que só esse conceito rendeu um livro inteiro do Pierucci, em que ele vai analisando obra a obra toda vez que aparece as referências ao conceito para explicar o que é isso em Weber. E tem uma parte em que ele fala especificamente sobre isso aqui, o Pierucci, que eu gostaria de ler para você também. Aqui, no caso, o Pierucci ele cita aqui, por exemplo, assim, a eliminação de todo acesso à graça sacramental abriria um fosso colossal entre o cristianismo católico e o protestantismo ascético. Aquele, com sua generosa teologia da graça institucional, a funcionar ex opere operato. Doutrina que até hoje vincula a busca da salvação à celebração periódica de rituais religiosos extracotidianos e, portanto, extramundanos. Este, no caso protestantismo, com sua novíssima valorização ético-religiosa da atividade prática intramundana, o trabalho racional exercido cotidianamente como um dever moral querido por Deus. Ou seja, a ideia dentro do protestantismo de que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Isso vai aparecer de forma bem específica no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aí nós temos um problema. Por que esse problema? Porque isso aparece de forma mais explícita em Weber nesse livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Só que, se nós tomarmos esse livro, e ontem estava conversando com a professora Marisa Chons sobre isso, vou marcar ela aqui, o que Weber está escrevendo ali na Ética Protestante, esse livro é um dos livros mais empíricos, ou, quiçá, o livro mais empírico de Weber, que era um teórico. A maior parte das suas produções são teóricas, ou seja, levam à abstração para depois serem analisadas em casos empíricos. A ética protestante é diferente. Ele está fazendo um estudo empírico de uma religião específica, uma designação protestante específica, dentro de um território do planeta Terra específico, num período específico, em relação ao desenvolvimento de um tipo de capitalismo específico. Ou seja, qual deveria ser o nosso papel, então, ao tentar entender essa relação do protestantismo com a secularização em Weber?
é tomar aquilo que ele colocou ali em Ética Protestante e não absolutizar isso como se fosse uma teoria geral para explicar toda a relação da secularização com o protestantismo, mas ir verificando caso a caso como é que isso foi funcionando em diversos contextos diferentes. Ou seja, a resposta clara é: o protestantismo ele não gera, ou seja, de forma teórica, como uma lei, a secularização. As relações são diferentes, as relações são muito mais complexas do que essa simplificação apenas por uma, às vezes, leitura, e às vezes nem leitura, só por ouvir falar da obra de Weber em A Ética Protestante e o Espírito. Lembrando também que espírito, estude um pouco a respeito desse conceito de espírito no alemão, na língua alemã. E aí nós chegamos em Peter Berger. São dois momentos de Peter Berger. No momento em que ele escreve o livro O Dossel Sagrado e o outro momento em que ele escreve um artigo intitulado A Dessecularização do Mundo. Berger, ele dá continuidade àquilo que foi colocado por Weber e ele vai dizer, inicialmente lá no Dossel Sagrado, que o protestantismo, mas não só o protestantismo, ele diz que isso é uma característica da religião judaica depois da religião cristã ao longo da história. Lá em Dossel Sagrado, ele vai desde lá dos judeus no Antigo Testamento. Tem uma característica de racionalizar a religião e, dessa forma, acabou suplantando três características próprias de religiões antigas e da religião medieval, que era a magia, o mistério e o milagre. Ele vai falar isso e vai dizer que isso produziu a secularização do mundo moderno. No entanto, quando ele escreve esse artigo, A Dessecularização do Mundo, e que eu queria ler para você também, olha só o que ele escreve. Um trecho do artigo. Argumento ser falsa a suposição de que vivemos em um mundo secularizado. O mundo de hoje, com algumas exceções que logo mencionarei, é tão ferozmente religioso quanto antes, e até mais em certos lugares. Isto quer dizer que toda uma literatura escrita por historiadores e cientistas sociais, vagamente chamada de teoria da secularização, está essencialmente equivocada. Em trabalhos anteriores, que era o Dossel Sagrado, contribuí para essa literatura. Eu estava em boa companhia. A maioria dos sociólogos da religião tinha opiniões semelhantes, e nós tínhamos boas razões para afirmá-las. Algumas das obras produzidas ainda se sustentam. Como gosto de dizer aos meus alunos, vantagem em ser cientista social em vez de filósofo ou teólogo é que podemos nos divertir tanto quando nossas teses são refutadas, quanto quando são confirmadas. Ou seja, continua, ainda que a expressão teoria da secularização se refira a trabalhos dos anos 1950 e 60, a ideia central da teoria pode ser encontrada no iluminismo. A ideia é simples. A modernização leva necessariamente a um declínio da religião tanto na sociedade como na mentalidade das pessoas. Na sociedade e na mentalidade. E é justamente essa ideia central que se mostrou estar errada. Aí vai continuar. Com certeza, a modernização teve alguns efeitos secularizantes em alguns lugares mais do que em outros, mas ela também provocou o surgimento de poderosos movimentos de contra-secularização. Por fim, para concluir que os estudos já estão muito longos aqui, se você ainda continua aqui, parabéns, você realmente está afim de entender isso. Vamos falar de um caso empírico aqui, bem simples em relação ao Brasil. O protestantismo teria, então, quando chegou aqui no século XIX, trazido essa secularização para a nossa sociedade. Para que isso fosse verdade, era necessário que realmente a religião no Brasil, o catolicismo, não apenas estivesse unido ao Estado, servindo, concedendo seus instrumentos para a administração estatal, mas também era necessário que todos aqui vivessem um tipo de catolicismo idealizado pelos ultramontanos. O que, quando a gente vai para a fonte, percebe claramente que não é verdade. E onde aparecem, então, os protestantes nesse caso? Os protestantes eles estão entrando aqui e têm um desejo
que é um desejo muito claro. Qual é o desejo? A liberdade religiosa. Eles querem a laicidade do Estado, o Estado separado da religião, para que não haja mais qualquer tipo de restrição em relação à propagação da mensagem protestante evangélica. Ok. Nesse sentido, eles vão se unir, de acordo lá com o livro do David Gueiros Vieira, com determinados grupos que também desejavam essa separação. Uns mais anticlericais do que outros. Porém, a questão é, o protestantismo, ele teria conseguido, então, dentro desses grupos, conseguir aquilo que era o seu objetivo, que era a conversão dessas pessoas, desses apoiadores, ao protestantismo, e as fontes também deixam claro que isso também não aconteceu. O que quero dizer com isso? Que as pessoas mais secularizadas no século XIX, isso foi estudado aqui pela Cláudia Rodrigues no livro Nas Fronteiras do Além, a secularização da morte, no Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX, as pessoas, os políticos, as elites mais secularizadas que nós tínhamos no século XIX não se tornaram protestantes. E, posteriormente, quando os protestantes começam a ganhar mais força em relação à quantidade de membros, à quantidade de pessoas, de líderes, né, nacionais, e o protestantismo, esses protestantes começam, então, a questionar essa proximidade, a princípio só por uma questão de uma agenda política com essas pessoas secularizadas. Na verdade, eles combatem. Ou seja, no final do século XIX, o que acontece é um combate, por exemplo, contra a maçonaria, pelos protestantes. Então, essas questões precisam estar em vista para quem realmente deseja estudar de forma séria esse assunto. Se nós tomarmos a ideia de que secularização, então, como é popularmente colocada, é viver uma vida em que a religião já não seja mais, e aí eu vou falar especificamente sobre a questão do cristianismo, né? Em que as doutrinas bíblicas, e não somente as doutrinas, mas o relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus, e essa proximidade com o sagrado, com o sobrenatural. Se nós entendemos que esse tipo de secularização, que isso seria secularização, isso não agrada, isso não é desejado nem por protestantes, nem por católicos, nem por nenhum outro grupo. E muito pelo contrário, hoje nós estamos muito mais religiosos e mais ainda, a religião continua orientando a nossa vida, inclusive nas decisões que nós fazemos, incluindo aí a decisão política, a decisão de trabalho, etc. Ou seja, que secularização é essa? É um tema a ser estudado e pesquisado. Mesmo. Isso não significa, por fim, que as teses de Max Weber ou de Peter Berger, que elas estivessem erradas. Na verdade, são caminhos, são questionamentos que a gente não pode aceitá-las de forma acrítica, somente para reproduzi-las. Nós precisamos questionar essas ideias, analisá-las, entender em que contextos que elas foram produzidas e, a partir daí, para aqueles que gostam dos estudos empíricos, que são, por exemplo, historiadores, como eu, e analisando isso de forma crítica, caso a caso, com fontes, com dados, essa é a nossa responsabilidade enquanto historiadores analíticos, né? Marcando aí também o De Niro. E faço convite para você, se você quiser se aprofundar mais nesses problemas, inclusive também em relação a isso e ao marxismo, se inscreve aí no seminário da professora Marise Chons, que está terminando as inscrições, eu acho que é a semana, dia 10. Eu estarei lá também como professor.